Então a gente tem aqui hoje o André Botelho, professor da UFRJ, que já é há muito tempo amigo dessa casa e que esse semestre vai ficar aqui conosco. O André vai contar um pouco da pesquisa que ele vem fazendo já há bastante tempo, no primeiro ano, mas ele vai ficar aqui, espero que a gente tenha a oportunidade de trazê-lo para falar para vocês, para interagir com os alunos depois ao longo do semestre. Obrigada, André, de ter vindo. Bom que você está aqui. Obrigado, Ângela, pelo convite e pelo acolhimento, né, esse semestre. Eu estou, enfim, pretendendo fechar, na medida do possível, essa pesquisa que, de fato, iniciou em 2006, 2007. É uma pesquisa longa, porque já envolveu mais do que envolve atualmente, mas envolve alunos em diferentes níveis de formação, graduação e mestrado e doutorado. E também envolve, enfim, um trabalho empírico, documental pesado, entre outros motivos, por isso que, enfim, é uma pesquisa enfim, que vem se estendendo, e eu estou, enfim, muito contente com o acolhimento institucional do Departamento de Sociologia e com a expectativa de interlocução com vocês para, enfim, fechar e avançar na redação de um livro, enfim, ainda estou avaliando. Esse texto que eu preparei, na verdade, como se tratava de uma comunicação de pesquisa, eu priorizei aspectos realmente do cotidiano de pesquisa de arquivo nessa pesquisa sobre Oliveira Viana e a sociologia política no Brasil. Eventualmente, a gente pode aprofundar nessa ou em próximas oportunidades enfim, aspectos, questões teóricas e de interpretação propriamente dita da obra do Oliveira Viana. Enfim, hoje eu realmente gostaria de me concentrar em alguns aspectos que dizem respeito a esse cotidiano de pesquisa em arquivo e na importância, como modo de ilustrar a importância desse tipo de pesquisa nessa área de pensamento social, pensamento político brasileiro, né? Que, enfim, ainda que não se restrinja a esse tipo de pesquisa, envolve, sobretudo, a análise das grandes interpretações do país, né? Há poucos anos atrás, há 2, 3 anos atrás, eu publiquei um artigo aqui na Tempo Social, que eu chamei de, brincando com o Kozelek, de passado futuro dos ensaios de interpretação do Brasil, alguma coisa assim. Nesse artigo, eu chamava atenção para, enfim, de um modo que hoje me parece até um pouco normativo, mas eu chamava atenção para a necessidade de, enfim, pensar esses ensaios de interpretação do Brasil, ou melhor, para repensar esses ensaios de interpretação do Brasil, de um lado, pensando que eles formam, que eles compõem uma experiência intelectual mais ampla, o pertencimento de cada um desses ensaios a uma mesma época
não confere unidade automática a eles. Né? Daí, vamos dizer, a minha defesa, que hoje me parece muito enfática, de que a análise dos ensaios ela não deveria dissolver a diversidade no genérico, as individualidades no conjunto, o teórico no contexto histórico e o cognitivo no político. Eu procurei, na verdade, problematizar alguns pressupostos, a meu ver, assentados em décadas de relacionamento das ciências sociais e da própria sociedade com esses ensaios de interpretação do Brasil. Minha expectativa era contribuir para o reconhecimento de que esse tipo de análise cedesse lugar a um novo corpo a corpo com os textos e com suas múltiplas formas de inscrição analítica nos contextos. E é sobre isso que eu gostaria de, discutir hoje com vocês. Eu estou aqui retomando um trabalho que não é apenas individual, como eu disse, é um trabalho que envolve orientações, retomando questões que vimos discutindo desde 2005, 2006, no trabalho na Casa de Oliveira Viana. Essa Casa de Oliveira Viana, a casa em que ele viveu, a maior parte da sua vida, ela fica em Niterói, e ela foi fundada logo após a morte do Viana, em 51, por um grupo de amigos e de admiradores, e é lá que se encontra preservada a correspondência passiva, parte da ativa do autor, materiais de imprensa por ele mesmo colecionados, cadernos de anotações, pareceres, versões nunca publicadas de livros e artigos, e a biblioteca do autor, com livros e periódicos intensamente marcados e anotados. Desde então, nós temos avançado em várias frentes. Nós começamos com um trabalho de marginalia, lendo as anotações feitas às margens dos volumes da biblioteca, correspondência, pareceres, a recepção, sobretudo de populações meridionais do Brasil, e os debates suscitados com ou sem a participação do Oliveira Viana na imprensa da época, enfim, um conjunto de trabalhos que procuram valorizar esse material primário ainda pouquíssimo conhecido e incorporado às análises de Oliveira Viana. É por isso que o título brinca um pouco com uma dualidade que, enfim, é só uma provocação, não precisa existir entre interpretações e arquivos. Né? Mas, de fato, Oliveira Viana é um autor, é um clássico da sociologia política, é um autor sobre o qual alguns dos principais cientistas sociais brasileiros em algum momento já escreveram sobre ele. Né? Há um conjunto significativo de teses acadêmicas, mas há pouca incorporação desse material nas análises. E eu gostaria de destacar aqui dois desses meus orientandos que, de fato, enfim, levaram adiante essa pesquisa com bastante autonomia, inclusive. O Antônio Brasil, que, enfim, é um ex-orientando, já é um colega nosso, professor da Universidade Federal Fluminense, e o André Bittencourt, que é meu doutorando, mas que, como o Antônio, escreveu sua dissertação sobre Oliveira Viana. Enfim, para
então, entrar para desenvolver a questão, eu vou chamar a atenção, sobretudo, enfim, para uma certa ideia de obra em processo. Para chamar a atenção, né, para a importância do trabalho empírico documental e de como esse tipo de trabalho na área de pensamento social permite problematizar o lugar construído para Oliveira Viana, eu vou ressaltar então o caráter processual de uma obra, contra a ideia mais comum de obra comunidade fechada ou mesmo ontologizada. Eu vou enfatizar a ideia de movimento que perpassa os primeiros esboços, até mesmo as leituras feitas pelo autor, a escritura dos livros, que em princípio serão publicados, a ação editorial que altera e seleciona a obra que chega às mãos do leitor, a própria recepção crítica, também sempre seletiva, que rotiniza e confere certos sentidos à obra, para além das intenções do autor, e que em grande medida se tornam constitutivas dos significados que os livros passam a ter. Eu tenho lidado, enfim, mais detidamente com populações regionais do Brasil. O primeiro volume de populações regionais do Brasil, lançado, como vocês sabem, em 20, pela editora Monteiro Lobato e Companhia. A mobilização desse material, ela pode ser interessante para ajudar no esclarecimento de uma série de tensões que são constitutivas da obra, auxiliando desse modo o alargamento da inteligibilidade da mesma. Eu penso que esse procedimento, focado no material primário, ele permite não apenas contingenciar a leitura de populações meridionais, mas também, e em consequência disso, destacar dimensões analíticas que, a um só tempo, complexificam o estudo de temas tradicionais de sua obra e permitem novas leituras de aspectos menos explorados por sua fortuna crítica. Essa proposta de uma leitura em processo, ela vem sendo utilizada principalmente nos estudos de teoria literária, através do que se convencionou chamar de crítica genética. Em linhas gerais, o que a abordagem genética propõe é conferir uma nova dignidade a esses documentos primários, que passam a ser considerados antes como documentos de processo, ao invés de meros rascunhos ou peças arqueológicas. Os materiais não são, portanto, vistos apenas como complementares ao texto publicado, mas incluídos dentro de um movimento mais amplo, o movimento de criação, no qual todas as etapas, desde as primeiras notas do escritor até o livro já editado, são qualitativamente importantes, pois cada uma delas pode revelar uma camada mais ampla de sentidos. Eu não vou entrar nesse momento na discussão com a crítica genética, que, enfim, tem uma série de desacordos em relação a essa corrente. O que realmente me importa é essa, vamos dizer, dignidade que ela dá a esses materiais. Né? Os objetivos, enfim, ela também não é um campo de estudos, também não configura uma única posição, né? E em algumas versões, o problema contra o qual se parte, ou seja, a reificação do livro, acaba virando a reificação do rascunho. Né? Eu não vou entrar nesse debate nesse momento. Eu vou, enfim, chamar a atenção para artigos do Oliveira Viana anteriores à população. Isto é, aos 2 artigos publicados na Revista do Brasil em 18, e que depois são incorporados ao livro. E também a um dos cadernos manuscritos do livro Populações Regionais do Brasil.
Para lidar com esse primeiro conjunto de materiais, esses artigos publicados antes do livro, eu vou fazer também uma rápida aproximação com Sérgio Buarque de Holanda, que vai, creio eu, ajudar a deixar mais claro o procedimento e suas possíveis consequências mais heurísticas. Populações e raízes do Brasil não são realidades estáveis, como atestam as modificações empreendidas pelos autores nas sucessivas reedições, mas também a própria composição dos mesmos. Eles foram publicados parcialmente e de modo fragmentado antes de se converterem em livros. Eles carregam dentro de si as ambivalências dos trânsitos intelectuais dos autores para posições mais nitidamente conservadoras e autoritárias, no caso de Oliveira Viana, e mais liberais e democráticas, no caso de Sérgio Buarque. Naturalmente, essa contraposição ela aparece com mais nitidez hoje do que nos anos 20. Além disso, já se apontou que Raiz do Brasil é composto por ensaios relativamente autônomos, bem como populações regionais, apresenta desníveis marcantes entre as suas diferentes partes, o que torna problemática a unidade de ambos os ensaios, em que pesa a materialidade do formato livro, sobre o qual, enfim, entrava para a história das ciências sociais. O próprio Sérgio Buarque, como se sabe, dizia que Raiz do Brasil, como numa entrevista aqui destacada, citando ele, é apenas uma coleção de artigos, como o é Caminhos e Fronteiras, embora o último tenha mais unidade. Além disto, uma parte da primeira edição de Raízes, como também sabemos, já havia saído, ainda que com poucas alterações, no extenso artigo chamado Corpo e Alma do Brasil, ensaio de psicologia social, publicado em 1935 na revista Espelho. O caso de Oliveira Viana é o oposto. Ele sempre atribuiu e enfatizou a unidade do seu livro e do conjunto da sua obra. Ele, citando Oliveira Viana, ele diz que não haveria como se destacar as partes ou capítulos, já que Oliveira Viana, teria de ser visto ou lido como totalidade, una e indivisível. No entanto, se a gente lembra que pelo menos 4 capítulos de populações já haviam saído na Revista do Brasil em 17, e que há tensões que são constitutivas do próprio livro, a versão do Oliveira Viana, que foi inclusive referendada pelos seus principais intérpretes, se torna problemática. Então, no fundo, o que estamos sugerindo é que, seja através de reafirmações ou de modificações, a própria matéria dos ensaios não é estável, mas mutável conforme as relações complexas nas quais se encontravam inseridos os dois autores. Essa ressalva é importante para que, na comparação que vamos fazer, esse elemento dinâmico não se perca. Quer dizer, os ensaios, em suas diferentes versões, se afiguram como momentos de um processo intelectual mais contingente. Desta ótica, perde, a meu ver, centralidade a pergunta sobre qual edição se deve utilizar, pois se afigura como mais pertinente indagar quais os movimentos que o autor realizou nestas diferentes passagens. Quer dizer, o que está me interessando são essas passagens e não uma ou outra versão. É curioso como esses dois livros de estreia, eles não são ponto de partida nem do Oliveira Viana e nem do Sérgio Buarque. Se no caso do Sérgio Buarque já é relativamente conhecida a sua relação com o modernismo e os seus primeiros textos, nada parecido já está estabelecido sobre Oliveira Viana, que já tinha 37 anos quando publicou o seu livro de estreia, Populações Regionais do Brasil.
Então, para deixar mais claro o ponto, eu escolhi uma questão que é a do arielismo, que polarizou em grande medida a intelectualidade brasileira nos 2 primeiros decênios do século XX, na esteira das teses do uruguaio José Henrique Rodó. Neste debate, tanto Oliveira Viana quanto Sérgio Buarque ocupam posições contrárias às esperadas pelas imagens mais recorrentes de suas obras. Viana, em artigo de 12, chamado O Neomonroísmo e a Teoria Antropológica de Lapouge, é enfático ao criticar Rodó e sua visão de uma suposta superioridade da herança espiritual greco-latina frente ao materialismo da sociedade norte-americana, estendendo suas críticas também ao argentino Manuel Ugarte e a Eduardo Prado, autor de A Ilusão Americana. Nesse texto, o Viana não só faz aberta defesa dos valores anglo-saxões, como chega a dizer que, do ponto de vista evolucionista, não há, cito, nada de moral nas tendências espoliadoras e absorventes dos anglo-americanos, pois a sua vitória, a sua hegemonia e a sua conquista é da mais estrita justiça natural. Eles são os fortes, os capazes, os adaptados. Logo, a eles o triunfo. Utilizando um repertório cognitivo racialista, como se viu, também presente em populações, mas com menor centralidade explicativa, Viana sugere que o arielismo não é senão, cito novamente, uma simulação de força, uma simulação de grandeza, uma simulação de superioridade, retumbante e ingênua. Recurso típico, segundo ele, para o qual apelariam na natureza e na história os indivíduos ou os grupos fracos e perseguidos. Em vez disso, ele propõe a necessidade de que os latinos transformem a sua índole étnica, adaptando-a à feição da índole saxônia, para que possam entrar em condições de igualdade na concorrência com seu temível antagonista. Já Sérgio Buarque, 8 anos mais tarde, em texto intitulado Ariel, é crítico na esteira de Eduardo Prado do que ele chama de atração em frame pelo utilitarismo yankee. Diz que, cito, caso a civilização yankee fosse aplicável ao nosso país, o seu substrato, o que a torna grandiosa em sua pátria, nunca portaria nas plagas brasileiras, porque, porquanto a índole de um povo não se modifica tão facilmente à simples ação de agentes externos. Sérgio Buarque, pelo menos neste momento, afirma que devemos seguir o caminho que nos traçou a natureza, pois, segundo ele, só ele nos fará prósperos e felizes, só ele nos dará um caráter nacional de que tanto carecemos. Justamente o caminho de Ariel, sempre mais nobre e mais digno que Caliban, ele diz. Ora, não é comum justamente pensarmos o inverso? Isto é, que o iberismo de Oliveira Viana, em confronto com o americanismo de Sérgio Buarque, eu não estou pretendendo, ao recuperar esses elementos, sugerir que os autores não tenham mudado de ideia. Tampouco que a produção do jovem possa conter em si o segredo do intelectual maduro. O que eu quero é chamar a atenção para o fato desses ensaios serem mais um ponto de inflexão do que propriamente um ponto de partida. No caso de Oliveira Viana, esse reconhecimento ele permitirá colocar, noutros termos, aquilo que, sintetizando um conjunto de interpretações, Werneck Viana chamou de o enigma de Oliveira Viana. Ou seja,
a sua relação com a cultura política anglo-saxã e com o liberalismo. Os recorrentes elogios a essa tradição intelectual e política, elas se vistos contra esse material que eu estou aqui apenas exemplificando, elas deixam de aparecer como meramente peças retóricas. E podem ganhar o reconhecimento de tensões. As seduções, no caso do Sérgio Buarque, a meu ver, embora a minha pesquisa não seja sobre Sérgio Buarque, eu acho que de modo análogo, as seduções ibéricas, às quais parecia exposto Sérgio Buarque, elas também podem aparecer sob outra luz, quando confrontadas a essa série de textos do então jovem escritor, que lia e conhecia uma vasta literatura crítica, as consequências da racionalização, promovidas pelo capitalismo industrial, muitas de corte, inclusive, vitalista e irracionalista, como presentes no nosso modernismo em geral. Um segundo, para reforçar o problema aqui apontado e o tipo de abordagem proposta, que diz respeito a Oliveira Viana, eu vou recorrer ainda a um segundo exemplo para ir também encaminhando para o encerramento e apresentação. Vou me referir a um dos cadernos manuscritos do Oliveira Viana. São cadernos que ele manteve antes da publicação de Populações Regionais do Brasil. Não é simples dizer que são esboços, que esses cadernos seriam esboços ou rascunhos do Populações. Eu também não vou aqui me estender, mas é sabido que o projeto, o plano do Oliveira Viana é anterior à publicação, em 17 e 18, dos primeiros capítulos de Populações Regionais, e que o plano era bastante diferente do que ele acabou conseguindo realizar, né? Não apenas pelo fato dele não ter conseguido escrever os volumes sobre o Nordeste e a Amazônia planejados. Ele tem artigos, e isso aparece na correspondência também, ele tem artigos em que ele dá notícia e até avança pesquisas, coleta dados através da correspondência com correspondentes locais, mas também, vamos dizer, se ele tivesse concluído ou realizado em parte esse projeto, que, como sabemos, se limita em vida à publicação do primeiro volume de Populações, o segundo volume é publicado póstumamente, e ele não chega a escrever os demais, mas se eu tivesse feito, o lugar de Populações Meridionais também seria outro. Ele tem uma longa justificativa que se tornou quase naturalizada e esquecida sobre o porquê começar o projeto dele pelas populações do Centro-Sul. Segundo ele, é porque elas tinham, logrado hegemonia política. Então precisava começar por ali. Mas a questão do regionalismo, ela seria outra no Oliveira Viana se ele de fato tivesse escrito os seus outros volumes, ou se pelo menos a gente conseguisse ler Populações contra a luz desse material, que é, aliás, o que o André Bittencourt, esse meu orientando, fez
e será publicada a dissertação dele em breve. Enfim, rever o regionalismo de populações regionais a partir desse material. Enfim, então é difícil dizer que esses cadernos são, enfim, meramente esboços de populações, pelo menos de populações que nós acabamos conhecendo, né? Eles envolvem muitas coisas, parte delas inclusive aproveitadas para a publicação, é identificável, outras não. Enfim, trata-se de um caderno pautado e bastante simples, esse que eu vou me referir, contendo 39 páginas sequenciais redigidas à mão, numa letra miúda e apertada, depositado no acervo da casa de Oliveira Viana. Numa capa branca, consta apenas o número 18. Isso não significa, no entanto, que a casa tenha ou tivesse, em algum momento, 17 cadernos anteriores, ou pelo menos 17 cadernos de manuscritos anteriores. O que Oliveira Viana fazia era numerar todos os cadernos que ele usava para os diferentes fins. Cadernos, por exemplo, de notas de leitura, cadernos de citações e de referências bibliográficas, também entram nessa sequência, nessa numeração. No seu interior, este caderno que eu estou destacando, ele apresenta 5 capítulos numerados em algarismo romanos. Não se observa nenhuma hesitação maior, mas antes uma escrita contínua. Não há correções, apenas rasuras pontuais. E pela datação levou mais de 5 meses para ser concluído, sendo a primeira marcação de 11 de dezembro de 1908. Como título, nós temos apenas em letras grandes e sublinhados na primeira página, os clãs. Esses capítulos desse caderno, eles abordam o que o Oliveira Viana chama, logo na primeira página, de corrupção do caráter pela depravação dos costumes e pela amnésia da dignidade. Trata-se de indicar como, a partir de certo momento, e a leitura vai indicando que este momento certo é a abolição, as tradições mais características do Brasil haviam sido pervertidas, contaminadas, bem como havia sido corrompido o locus gerador e mantenedor dessas tradições, o mundo rural, o interior do país. A categoria interior é muito importante para Oliveira Viana de um modo geral, para esse primeiro Oliveira Viana em especial. É notável, eu vou, enfim, anotar algumas recorrências. É notável como a crítica à importação de instituições e de teorias já fazia parte de forma central do horizonte do Oliveira Viana, muito próximo à do Sérgio Buarque, a citação que eu acabei de fazer. É uma questão central do manuscrito, que nos permite perceber, com o manuscrito, como então Oliveira Viana justificava a inadequação dos transplantes institucionais. Mas o que tema de populações meridionais. Mas o que surpreende, tendo em vista populações, é que o Estado ele não é mobilizado como um ator fundamental, como aparece na segunda parte de populações meridionais. As proposições nos manuscritos, elas passam muito mais
pelo incentivo da iniciativa particular, seja via propriedade privada, seja via educação. Ou seja, em grande medida, a pauta do liberalismo reformista daquele momento, né? Ou do pensamento radical de classe média, como o professor Antônio Cândido, entre outros, formulou. Pensando em Nabucco, pensando em Manuel Bonfim, enfim, e no próprio Sérgio Buarque de Holanda. Nos 4 capítulos do caderno é marcante a associação entre 2 pares simétricos: o conservadorismo e o mundo rural, por oposição ao liberalismo e à vida urbana, litorânea. Importância de Euclides mais uma vez. Citando o manuscrito, este predomínio dos conservadores sobre os liberais implicou no predomínio quase contínuo dos campos sobre as cidades. Esse predomínio nos manuscritos é positivo, assim como em parte de populações, na primeira parte de populações meridionais. Na associação benéfica entre o Partido Conservador, sustentado pelos fazendeiros, e pelos padres, é um personagem central nesses manuscritos que simplesmente desaparece. E o que os padres representam, enfim, a religião como um elemento de solidariedade social, desaparece do horizonte do Oliveira a partir de populações meridionais. Ele chega a se defender disso. Quer dizer, na recepção imediata de populações, esse é inclusive um dos elementos mais recorrentes nas resenhas, enfim, nos debates de imprensa, né? E ele se defende porque a religião não teria desempenhado, porque a igreja ou a religião não teria desempenhado esse papel de solidariedade. Enfim, essa associação entre fazendeiros e padres, né? Ou melhor, essa associação benéfica entre os partidos conservadores e o mundo rural, sustentada pelos fazendeiros e padres, coloca em segundo plano o Estado, o papel do Estado. No livro, como sabemos, é o Estado central, principalmente na figura neutra de Dom Pedro II, e não aos senhores rurais, que se deve, e não nos senhores rurais, que se deve à manutenção da estabilidade no país. De modo que é contra os senhores rurais que o Estado merece, deve ser fortalecido e centralizado. Não só o texto, mas principalmente esses argumentos formalizados em 20, são resultado. O que eu estou sugerindo é que não só o texto de populações, mas esses argumentos, eles são resultados de um longo e, na maior parte das vezes, tenso movimento de formação intelectual, de um esforço em compreender o Brasil, cujos resultados constantemente se alteram e muitas vezes se contradizem. Entre 1908, o ano em que temos os primeiros textos escritos por Oliveira Viana, e 20, quando Monteiro Lobato resolve imprimir a primeira tiragem de populações, é possível perceber que um determinado corpus de questões fundamentais permanece, às vezes quase inalterado. A crítica à importação de instituições, as reticências no que diz respeito à implementação da República, o enfoque no mundo rural enquanto lugar privilegiado para entender o Brasil. Mas os sentidos
de cada uma dessas questões ou temas, eles às vezes mudam. No entanto, o que me parece mais interessante nesse tipo de procedimento de pesquisa talvez seja perseguir as descontinuidades. Assim, por exemplo, para dar um outro exemplo, o isolamento do litoral e do que isso significava em 8 é visto como um aspecto positivo, pois mantenedor das antigas tradições nacionais. Em 20, começa a ser encarado a partir da noção de latifúndio e de seu poder simplificador, e se torna a origem e principal fator de perpetuação de formas arcaicas de dominação e sociabilidade. Ao invés de harmonia e da vida tranquila, os campos passam a ser habitados por grupos clânicos, fonte de insurgências e desmandos. E aparece também um novo e fundamental personagem no livro de 20, que é o Estado, como sabemos. Altivo, caberia a ele fazer frente aos grandes potentados rurais, que no caderno de 8 eram, na figura do fazendeiro, os próprios construtores da ordem. Centralizador, deveria garantir a manutenção da unidade nacional, algo dispensável quando não se coloca no eixo de análise as diferenças entre as regiões. Resumindo e fechando, como parte de um desafio mais amplo de problematizar alguns pressupostos assentados em décadas de relacionamento das nossas ciências sociais com seus ensaios de interpretação do Brasil, temos buscado chamar a atenção particularmente para o caráter influxo da criação intelectual, na qual a tensão, a incoerência e até mesmo o inacabamento estão sempre presentes e são potencialmente importantes como chaves cognitivas da compreensão sociológica desses textos. Talvez o grande interesse de uma análise que pretenda estabelecer a gênese de um texto seja a possibilidade de perseguir uma parcela da conformação daquilo que, num clássico da sociologia, Wright Mills chamou de artesanato intelectual. Porque populações meridionais do Brasil não nem poderia ser, fruto de um insight ou de uma escrita vertiginosa, que somente formaliza a intuição aguda de um intérprete da sociedade, também não é apenas a conclusão de uma longa e necessária pesquisa, seja ela empírica ou bibliográfica, realizada por Oliveira Viana ao longo dos anos. Populações meridionais do Brasil é, sobretudo, o resultado de um intenso labor que constrói, de modo progressivo, camadas de interpretações, maneiras diferentes e, às vezes, antagônicas de abordar a sociedade brasileira. É justamente dessa combinação, reordenação e recriação de perspectivas que se libera a imaginação sociológica do autor. É isso. Obrigado. Obrigada, André. Vou abrir agora para questões. Não sei se é em questão, mas de André para André. Quando eu leio Oliveira Viana, eu sempre tive em mente a perspectiva do início da obra, Populações Meridionais do Brasil, até suas obras póstumas. E depois escritos que foram publicados aleatoriamente. E sempre tive na minha mente a ideia para quem ele publicava. Então, a minha perspectiva de Oliveira Viana sempre corria para que pessoas, que grupos sociais, o que seja mais próximo da sociologia do conhecimento, para que grupo social escreva, mais que isso, para que grupo social eu publico, ou seja, com quem eu quero alfinetar. Essa era sempre a ideia. E por isso eu nunca me perguntei muito sobre os manuscritos anteriores. Eu nunca me dei muito conta desses manuscritos. Principalmente que é difícil de ler por Oliveira Viana, muito difícil. Mas o que eu me ativo era mais essa perspectiva, essa nova linha de pesquisa, que vai ter os cadernos, não tem o seu valor,
para mim é uma informação muito rica, né? Mas a minha preocupação quando eu leio Oliveira Viana e tento entendê-lo, e a minha pergunta vem daí. Essas reflexões que eles fazem nesses cadernos e tudo, o que você sentiu nessas anotações todas que ele fez, naquilo que ficou para as obras dele, não está muito mais relacionado a que público ele quer atingir? Isso que nós mesmos, nós fazemos várias anotações, reflexões, as mais variadas coisas, até de artigos, e quando nós queremos publicar, nós sabemos para qual o público que ele quer atingir, né? E em que ponto você imagina que essas reflexões dele colaboraram? Eu não sei, eu não vi as pesquisas dos seus alunos, deve ser interessantíssimo, né? Mas até que ponto é justamente isso? Que são apenas raciocínios que ele está desenvolvendo, né? E a que ponto que as suas convicções ideológicas chegam até o livro publicado, até onde ele quer explicar. Não sei se isso fica claro. Sim. Você quer responder não? Você quer que faça? Não você achar. Não, você não. Eu posso começar, então, respondendo ao André. Então, eu acho que, enfim, mais do que uma explicação para essas passagens, eu ainda estou interessado no reconhecimento delas. Quer dizer, não no meu reconhecimento como pesquisador, mas no reconhecimento delas como parte de algo que problematiza a própria ideia de livro, né? Essas passagens, elas envolvem uma rede muito complexa de acontecimentos de diferentes ordens. Eu tendo a concordar com você que o contexto intelectual é de fato um fator condicionante da maior relevância nessas passagens, né? O que é muito interessante, André, é também a partir desse material perceber as outras conversas do Oliveira Viana que não se enfim, que podem e são diferentes daquelas que se cristalizaram a partir dos livros ao longo do tempo. Vou te dar um exemplo. Se a gente pensa o Oliveira Viana da década de 30, 40 e o debate com a Fiesp, que foi, vamos dizer, o que consolidou em grande medida qual é o antagonismo do Oliveira Viana, antagonismo político, eu estou me referindo a Evaldo Lodge e ao debate no âmbito da proposição do corporativismo. Que modelo de corporativismo seguir? O Oliveira Viana recebeu, vamos dizer, os louros por ter, enfim, emplacado o corporativismo, mas isso não é verdade. O modelo que foi vencedor foi o modelo formulado pela Fiesp. Mas, ainda assim, enfim, se polariza e se agencia Oliveira Viana para contrapor, vamos dizer, duas versões de Brasil. Vamos dizer, uma liberal paulista versus uma, enfim, Saquarema. Isso é da ordem do nosso debate contemporâneo. Parênteses. Esses autores, essas interpretações clássicas, como os clássicos no caso das ciências sociais, em geral, eles são códigos também, não é? Enfim, que te permitem, enfim, dizer coisas sem explicitar os lugares a partir dos quais você está dizendo. Mas Oliveira Viana é muito emblemático disso. No entanto, quer dizer, em primeiro lugar, levando em conta que não foi dele o modelo vencedor.
enfim, implementado. E ainda mais, o tipo de material que ele tem sobre São Paulo é impressionante. Um dos aspectos, vamos dizer, que mais sobressaíram na recepção imediata de populações regionais do Brasil, imediata, estou considerando aí 5 anos, desde o artigo, não só o livro, é um debate que estava muito centrado em São Paulo sobre o papel do bandeirante e o sentido do bandeirantismo na construção de uma sociedade diferente de todo o Brasil, de todo o resto do Brasil. Paulo Prado é o grande, vamos dizer, cristaliza-se, né, um debate, mas que é um debate que envolve, enfim, muitos autores de diferentes naipes e qualidades, inclusive Sérgio Buarque de Holanda. E Oliveira Viana, ele tem um diálogo muito fraterno com esses historiadores e com esse público, que muito mais conciliador do que foi se tornando, ou se torna a partir de outros, quando visto de outros materiais. Enfim, ele apostava em São Paulo realmente como uma matriz civilizacional do Brasil. Ao contrário do que a gente está mais habituado a ver em Oliveira Viana, a partir de tantas interpretações que foram se sedimentando sobre o autor. Enfim, esse é só um exemplo de recepção, mas eu posso te falar ainda um pouquinho mais sobre a recepção. Ele tem grupos organizados naquele momento que a gente não... talvez a Ângela possa inclusive nos ajudar. Que são interlocutores do Oliveira Viana e que é difícil, eu não consegui ainda identificar. Centro Republicano Conservador. Eram grupos que estavam publicando nos principais jornais de São Paulo e do Rio, naquele momento, em debate com o Oliveira Viana e com as teses dele. Os portugueses, os intelectuais portugueses, sobre o papel de Portugal na formação, ou seja, da metrópole na formação da colônia. Essa é outra tensão no Oliveira Viana. Ele está tão convencido da originalidade, mais do que Gilberto Freire, que ele começa a recontar o nosso calendário. Século XVI a século I. Ao mesmo tempo, enfim, então, esse é um outro grupo com quem ele está discutindo muito ao longo dos anos 20. Naturalmente que as posições no Estado, e o fato de ele ser um state maker, isso vai ter consequências também. É outra ordem, vamos dizer, de problemas que ajudam a explicar essas modulações e essas... enfim, mas eu estou de acordo que o contexto intelectual é importante para entendê-los. Eu não ia falar nada, mas eu não resisti. Eu achei muito interessante, né, a sua fala, né, principalmente nisso, nessa conheço, mas se você insistir muito mais na ideia, né, na obra como processo do que como unidade, que é o mais comum, né, acho que de alguma maneira passa mesmo na ideia de visão de mundo, por exemplo. Eu vou te fazer talvez uma provocação óbvia, que é no fundo dizer, isso não é muito mais a perspectiva do analista, que pode tanto destacar a continuidade ou a descontinuidade, e aí pensando no próprio Oliveira Viana, né? Não, sei lá, já sei essa resposta, né? Mas no próprio Oliveira Viana, né? No Populações Meridionais do Brasil, sem falar até desses trabalhos anteriores que eu não conheço. Ao meu ver, na minha leitura do Oliveira Viana,
populações marginais do Brasil é especialmente importante pela sua sociologia, se você tem a sociologia rural, né? Até na visão de que prevalece no Brasil, na sociedade, né? Se você quiser, são tendências desagregadoras, né? De centrifugismo. Isso me parece que, pensando o depois, né, os outros trabalhos, apesar de todas as variações, né, isso permanece, são de alguma maneira um núcleo. Né? Então, o que você está falando, é verdade, enriquece muito, né, a análise e a interpretação, mas, em uma certa medida, é possível fazer a outra leitura. Se eu quiser também destacar certos núcleos, eu posso encontrar. Não sei. Posso emendar no Bernardo? Eu ia fazer uma pergunta um pouco tangencial, talvez, dele. Porque você mencionou a ideia de processo que está te orientando, mas você fugiu um pouco de contexto. Né? Porque fico pensando se você levar o contexto em consideração, se a própria leitura da obra não muda. Eu voltei agora há pouco tempo a ler o Ocaso do Império, para ver, porque ele fala da abolição, né? No assunto eu voltei e eu fiquei espantada de ver quanto de Nabucco tem o Verguiana, porque eu tinha acabado de voltar lá para ver. Então tem uma reverberação ali, por exemplo, de um diagnóstico que os monarquistas estão fazendo no começo da República. Então, quando você põe a obra em contexto mais geral, ela ganha outros sentidos. Então, a minha pergunta para você é um pouco, o que é que isso te mostra, essa leitura genética, o que isso te permite ver do contexto, ou o que o contexto traria de benefício para você, se você também incorporasse essa pegada? Você respondeu? Alguém mais quer pegar carona agora? Então, obrigado pelas questões também. Acho que vou tentar juntar. Enfim, eu podia começar dizendo que, enfim, como são resultados parciais da pesquisa, que eu espero, enfim, avançar aqui esse semestre, eu estou simplesmente enfim, é um momento e não uma opção, né? É isso também, mas realmente tem uma outra, enfim, curiosidade, né? Que é a seguinte, é também contrapor o que eu acho que esse material me sugere sobre o contexto, é que realmente o contexto é muito mais contingente e envolve uma correlação e uma disputa de forças sociais e a formalização em forças políticas muito mais contingente e complexa do que a que, enfim, se cristalizou em torno desse texto, ou desses textos, de um modo geral. Então, o interesse, enfim, para pensar a relação, aí nesse caso, textos, né? Enfim, muitos textos, né? E contextos. Né? Eu acho que ela permite isso. Quer dizer, quando eu consigo, por exemplo, identificar o diálogo do Oliveira Viana com um grupo específico, que não tem visibilidade na nossa historiografia social, na nossa sociologia política, eu consigo, vamos dizer, isso me permite ver com mais cuidado e matizes e qualificar sociologicamente algo que eu acho que é importante, que é a própria contingência envolvida nessas. Então eu diria assim, o oposto, quer dizer, o movimento, né, quer dizer, o que é que esses fragmentos, né, me permitem ver do contexto, né,
realmente aí está o elemento surpresa, surpreendente, que o corpo a corpo com o arquivo pode te levar, independente, isso também queria deixar claro, independente, vamos dizer, da possibilidade de você observar regularidades e formalizá-las. Isso é uma outra... enfim, eu não estou oferecendo essa leitura à lá genética como uma alternativa a essa leitura. Eu acho que elas podem... ela ajuda a matizar. Em relação ao que você coloca, Bernardo, eu confesso que eu tenho dificuldade para pensar, para separar o analítico do substantivo. Do seguinte, quer dizer, a inteligibilidade do Oliveira Viana é difícil de dissociá-la das abordagens analíticas, quer dizer, do aspecto analítico das abordagens, né? Porque a gente não acessa o substantivo independente dessa... sabe, pintura? Tem uma categoria na pintura que é, enfim, pantimento, eu acho, que é a ideia de que os quadros, eles são pintados, tem várias camadas de pintura. Enfim, mais em uns, menos em outros, mas ele nunca enfim. E aí, conforme você vai tirando essas camadas, você vai percebendo coisas diferentes. Acho que... por que eu estou fazendo Oliveira Viana, ou melhor, populações regionais para trás? Porque, de fato, populações regionais para frente, então várias outras contingências, ou vários outros fatores, melhor dizendo, vários outros fatores que alteram bastante a obra, mas menos do que do populações para trás. É claro que alteram para frente também. Se você for ler os pareceres técnicos, os famosos pareceres técnicos do Oliveira Viana, do Ministério do Trabalho, você vai se surpreender. Por exemplo, com o aspecto, vamos dizer, cotidiano, no qual ele estava, enfim, parte, eu não tenho aqui como quantificar, mas parte importante, significativa dos pareceres é pedido de emprego. Ou o não aconselhamento de uma indicação já feita. Enfim, então, não dá para separar a forma, o que você vai chamar de analítico, quer dizer, perceber essas, do que é enfim, o Oliveira Viana mesmo, porque ele não é. Né? Ele, enfim, ele está sendo aquilo que os seus intérpretes vimos fazendo dele. Talvez isso valha para qualquer autor, mas no caso do Oliveira Viana, há muitas tensões no texto, você sabe disso, há muitas disparidades, há muitos desníveis que, a meu ver, formam a riqueza do texto. Quer dizer, elas não deveriam ser aparadas, essas arestas. Né? Então, de fato, tem continuidades. Mas você tem descontinuidades também. E às vezes as descontinuidades, Bernardo, elas podem alterar o sentido que uma questão está sendo posta pelo próprio autor. Né?
E aí, naturalmente, o contexto para voltar. Contexto, ou os contextos são fundamentais para a gente entender, né, o que está... né, enfim, para dizer o mínimo, né, a Elide já mostrou isso no trabalho dela, quer dizer, é fantástico como o debate muda tão radicalmente de 20 para 30 no que diz respeito à ideia de unidade nacional. O próprio regionalismo, enfim, Gilberto Freire está mobilizando a diferença para reforçar uma unidade. O debate de 20 é diferente. A diversidade ela está marcando um afastamento, uma falta de unidade. Por exemplo. Pensando no momento do manuscrito, no momento da publicação e a questão do contexto, não é importante, eu acho que o trabalho do André Bittencourt acaba mostrando isso, não é importante o diálogo que ele está tendo. Se você pensar que é com Toné, o texto sobre Bandeirantes do Toné, sei lá, são 16 volumes, não sei quantos volumes são. Mas ele vai reconstituindo o cotidiano dos bandeirantes, não tem até unidade o texto. Eu confesso que eu não li todos os volumes porque eu não aguentava, mesmo que eles se repetem. Você pelo menos tentou, Elide, eu nunca tentei. Não havia uma vez, um bom resumo disso, havia uma peça. Então ele está reconstituindo, vamos dizer, as relações, a forma pela qual os bandeirantes vão se organizando e tal. Então, esse diálogo é importante para ele nos manuscritos, esta reconstituição da diferença, por exemplo, de São Paulo em relação ao Centro-Sul. Ao Centro-Sul. Óbvio, você também falou que, por que São Paulo? Naturalmente, você falou da hegemonia política. Obviamente, nesse período é outra. E a crise é em 20, quando você começa a ter a crise do pacto. Então, digamos que ele tem uma percepção, ele também tem uma briga com o Alfredo Ellis. Porque Alfredo Ellis vai dizer raça de gigantes, etc. E não é esse o tom do texto, por exemplo, do Toné. Eu acho que ele trabalha naquele momento dos manuscritos com essa troca, né, entre os historiadores. Eu sei lá se até Capistrano, não Paulo Prado, porque Paulo Prado vai ser depois. Né? Mas o Capistrano vai influenciar muito o Paulo Prado. Então eu acho que o diálogo e com quem ele está falando, isso que você diz, nem sempre é com o historiador que depois vai ser legitimado fortemente, mas que vai dar o tom do debate num determinado momento. Primeiro, a segunda coisa eu queria dizer, eu acho que você, pensando na questão que o Bernardo fez, que você tanto pode acentuar a continuidade temática como a descontinuidade temática. É claro que você está fazendo processo, falando em processo, você está falando de mudança também, né? Mas está falando em permanência. Mas eu acho que você tem uma solução mais metodológica, que você já publicou na Dados, etc., que é a noção de sequência que você coloca e que eu acho que seria bom você contar para nós, que você não falou ao responder do Bernardo. Tá bom, obrigado.
De fato, enfim, eu estou pensando em sequências, né? Eu até evitei de chamar aqui, em relação aos materiais, né, falando em passagens. Né? Eu vi que você fez, eu anotei. Mas, de fato, eu estou... Enfim, é uma mesma pesquisa, não é isso? Só contar, enfim, rapidamente, enfim, a parte que eu me dediquei mais até esse momento, eu mesmo, dessa pesquisa, dá conta mais da recepção do Oliveira Viana na sociologia política institucionalizada do que para trás. Então, eu fui surpreendendo, vamos dizer, empiricamente, a presença de teses e, às vezes, de argumentos. E eu, enfim, chamei um pouco, quer dizer, consegui identificar um núcleo temático recursivo, né, que é pensar justamente as relações entre público e privado como algo, enfim, constitutivo das relações de poder e de dominação no Brasil, que foge de uma outra, vamos dizer, vertente da sociologia política, que está pensando mais o conflito que se dá no mundo da produção. Né? Mas, para minha surpresa, eu pude perceber a presença das teses do Oliveira Viana, ou seja, algum tipo de parentesco, de linhagem, onde não era esperado. Como dizia o saudoso Gildo Marçal Brandão, nas famílias, enfim, acontece de tudo, e nada impede que o Monteco se apaixone por Capuleto. Então, enfim, desenvolvi, escrevi, publiquei nessa direção, quer dizer, surpreendendo na Maria Silva de Carvalho Franco, por exemplo, que, vamos dizer, seria mais comum a gente alinhá-la ao tipo de sociologia política, enfim, mais uspiana, vamos dizer, da cadeira 1, centrada no mundo da produção e seus conflitos. Né? No Costa Pinto, que, enfim, um marxista desenvolvimentista da década de 50. Enfim, e por aí foi. De fato, eu estou tentando, de enfim, qualificar essa categoria no que diz respeito também a esses procedimentos de pesquisa. Né? Porque não se trata de uma reivindicação de filiação. Eu não estou dizendo que tem o mesmo sentido político a presença de uma tese num autor e no outro, né? Mas, ao mesmo tempo, isso permite ver... É uma forma de pensar? Uma forma de pensar, não uma formação, né? Porque de onde eu tirei quer dizer, enfim, de onde veio essa ideia de sequências? Veio do Roberto Schwartz e seu debate com o Antônio Cândido, quer dizer, acho difícil falar em formação, né? Mas acho que é possível pensar sequências e o que elas mostram de continuidade, mas de descontinuidade também, né? E de descontinuidade na continuidade aparente, né? Que, enfim, talvez seja o elemento mais surpreendente aqui, nesse trabalho miúdo, empírico, e quando isso é mais formalizado, como nos meus próprios, enfim, trabalhos. O exemplo que você dá sobre o debate com os paulistas é fundamental para a gente contingenciar a própria ideia de contexto. Quer dizer, porque seria, vamos dizer,
a expectativa seria mais habitual, enfim, realmente pensar 30 ou 29 como, enfim, uma ruptura. Né? O que é muito interessante é perceber como, não é, como eu disse, insight. Para mim, enfim, se trata de insights do Oliveira Viana. Mas justamente daquilo que você falava, quer dizer, com quem ele está conversando e o que isso permite de inteligibilidade do que ele está fazendo. Estado, enfim, no caso do Oliveira Viana e no caso de outros autores, talvez da maior parte dos autores brasileiros, desses autores que compõem o nosso acervo, enfim, é um elemento fundamental. Né? Como um problema, não como a explicação, como um problema. Né? Quer dizer, enfim, no fundo, tem aí um gosto, vamos dizer, pela contingência, enfim, uma busca de uma qualificação, né, desse aspecto, vamos dizer, contingente mesmo da vida social. Né, quer dizer, como sociólogo, me incomoda às vezes ler uma interpretação de um texto, enfim, que totaliza aquele texto e através dele o contexto e mais os leitores, enfim, me cria realmente uma angústia. Né? Enfim, daí essa insistência, essa categoria, essa insistência no empírico e essa categoria mínima de sequência que, no fundo, olha como se a gente, enfim, juntar coisas diferentes, a gente pode ver coisas iguais e o oposto também. Juntar coisas iguais, a gente pode ver coisas diferentes, enfim. Um pouco isso. Daria para dizer que o que está sendo dito pode ser nas mesmas palavras, mas vai mudando e vai mudando de sentido. No fundo, é uma concepção de mudança social mesmo, como você falou. Quer dizer, eu acho que enfim, sociologia é o estudo da mudança social, né? Mesmo quando ela está interessada pelo menos metade na ordem. Da sociologia acha aí. A nossa metade da sociologia acha aí. Mesmo quando está interessada, quando a outra metade está interessada na ordem, elas estão perguntando por que não muda. Então, pergunta de ponta cabeça. Mais alguém? André, então, super obrigada. Foi ótimo. Eu quero ver esse texto pronto. Então, tá certo. E eu quero dizer que estava avisado lá no 14 e nós estávamos na porta do 14 e a pessoa abriu para a gente entrar e tudo e disse, estou admirado que não tem ninguém. Daí que nós resolvemos para perguntar onde era. Tá? Nós tínhamos originalmente marcado na 14, mas já não saiu nem no cartaz, já tinha trocado para cá por causa do Botanski, justamente, que foi para lá. E eu quero agradecer, Ângela, a você e a todos. Como vocês viram, realmente uma comunicação de pesquisa, são questões que estão, enfim, em curso. E agradecer, enfim, já na minha chegada está tendo a possibilidade de apresentar algumas questões, alguns problemas que eu espero nessa estada eu consiga, enfim, encaminhar. O quê? Resolver. Eu ia dizer formalizar, mas...